O que foi sentido, mas não foi dito entre vocês? Você vai pensar naquela pessoa, naquela situação específica. Respira fundo, se conecta, traz a energia dessa pessoa e vocês vão escolher entre a pedra número um quartzo rosa, pedra número 2 jaspe vermelha e pedra número 3 temos um olho de falcão aqui. Então se conectem, façam as escolhas de vocês aí. Pode pensar em mais de uma pessoa, testem a intuição de vocês, tá? Pensem em situações diferentes, em pessoas diferentes, escolham mais de uma pedra que também é possível, tá? Eu sou a Nica Sanches, taróloga e osteomante, e hoje a gente vai ter essas respostas através desses dois oráculos. A gente vai começar pelas pedrinhas, pela pedrinha, né, gente? Pelas pedrinhas não dá. Pela pedrinha do quartzo rosa. Tirei as outras para não deixar nada confuso. Então, vamos entender primeiro qual que foi a situação aqui. Vamos lá. Vamos entender primeiro essa situação. É um pouquinho mais de peças do que eu esperava, então tem uma complexidade aqui, tá? Me parece o seguinte, que muitos de vocês que escolheram essa peça, tá vivenciando uma coisa que não é de um passado muito distante, não. É de um passado próximo ou de um momento presente, tá? Para alguns, houve demanda, houve uma situação de confusão mental, houve uma situação de energias negativas que atrapalharam o relacionamento ou o contato que você teve com essa pessoa e que sim pode ter vindo de outra pessoa, tá? Uma terceira pessoa aí. Então, realmente, vejo essa possibilidade. Eu vejo alguns caminhos aqui com dificuldade de estarem totalmente abertos, como se não existisse um caminho muito fácil ou fluido. E, como eu falei, gente, eu vejo uma questão aqui de uma espiritualidade que de alguma forma pode ter atrapalhado. Então, demanda, olho gordo, inveja, magia, para alguns casos, tá? Eu vejo um pouco disso. Eu vejo que muitos de vocês estavam seguindo a intuição, seguindo a sensação de vivenciar essa situação como se fosse uma coisa quase que destinada, uma oportunidade do destino, vamos dizer assim, tá? Mas me parece que vocês acabaram se deparando com uma situação que não foi tão positiva assim, tá? Eu vejo como se vocês tivessem vivenciado uma situação X e a energia estivesse mostrando que o caminho era um pouco diferente disso, tá? Então, de forma geral, adequem, claro, a realidade de vocês, tendo em vista que é uma tiragem geral, tá? Gente, eu sei que muitos de vocês têm um pouquinho de toque aí, mas como esse tecido é seda, eu não consigo deixar ele totalmente imóvel, tá? Então ela vai dar uma mexidinha mesmo. Aguentem firme. Então vamos lá, o que foi de fato sentido e não foi falado? Pessoal que escolheu o quartzo rosa. O que de fato foi vivenciado, sentido, percebido, mas não foi falado? Gente, ó, realmente aqui para alguns teve influência de magia, de demanda, tá? De outras pessoas. Vamos lá, meus queridos. Olha, nós começamos aqui então. Rei de espadas,
10 de ouros, 8 de ouros, a Imperatriz invertida, 6 de ouros, a carta do Mago invertida, fundo do deck, Temperança e 5 de ouros. Nós temos somente cartas de ouros e espadas, tá? Aqui a gente já vai entrar, então vou começar por aqui. Eu já começo a dizer que aqui o grande sentimento de amor, de loucura, de paixão não estava muito presente, tá? Não estava muito presente. Talvez a sensação de, poxa, essa pessoa parece que tem tudo para dar certo comigo, me oferece uma estabilidade, tem alguma situação na vida dessa pessoa que me é muito atraente, talvez isso seja mais presente aqui do que o próprio sentimento do amor, do que o próprio sentimento do nossa, eu tô muito apaixonado, apaixonada, tá? Então, eu vejo uma energia aqui, gente, para grande maioria dessa sensação de poder vivenciar uma situação muito boa com essa pessoa. Como se essa pessoa te trouxesse uma sensação de prosperidade, independente se é financeira, para alguns, se é de prosperidade ligada à vida emocional, a vida que vai prosperar, mesmo sem o excesso de amor, mas com uma estabilidade. Então, não importa qual tipo de prosperidade, mas é como se essa pessoa e essa sensação de que vocês poderiam ter alguma coisa estava muito ligada a essa sensação de estabilidade, de alguma coisa a longo prazo, de alguma coisa certa, estável, tá? Como se você tivesse um privilégio de vivenciar uma situação dessa, tá? E aí eu vejo que vocês foram descobrindo, na verdade, né, que tinha um pouquinho mais de trabalho do que vocês pensaram. E o que foi sentido de fato e não foi dito, né? O que foi sentido de fato, e talvez aqui nem tenha sido tão percebido claramente, é que o grande amor não existiu, esse grande envolvimento emocional. E o que mais existiu aqui foi essa sensação de poderia dar muito certo. Eu vejo essa sensação ainda de trocas desiguais, né? Então, poxa, talvez eu estava aceitando uma situação com uma pessoa que não me dava tudo que eu gostaria de receber, eu achava que era justo que eu recebesse dentro desse relacionamento, né? Então, eu vejo essa questão de trocas aqui desiguais, né? Inclusive porque ela tá entre uma imperatriz invertida e um mago invertido. Não é uma troca positiva, tá? Eu vejo muito dessa energia aqui de falta, foi sentido falta, tá? Da questão emocional. É como se o que foi dado de pontapé aqui tivesse muito ligado à cabeça, à razão, a ideias, tá? Então, a razão tomando conta desse início, principalmente, ou de qualquer coisa que você tivesse tentando manter com essa pessoa, a lógica estava tentando gritar ali. Mas no fundo, eu vejo uma dificuldade muito grande com o sentir e uma dificuldade com a fluidez. É como se não tivesse fluindo tanto. Eu vejo que isso é uma coisa que vocês estavam percebendo, mas talvez não falaram muito. Então eu vejo dessa energia de caminhos não totalmente abertos, de algumas situações de decepção, algumas situações de falta, de necessidade de se lapidar e com dificuldade, como se a questão emocional não tivesse muito fluida. E sim, gente, para alguns realmente vai ter magia, tá? Já falei anteriormente. O fundo do deck vem trazer essa tentativa de equilíbrio, essa tentativa de harmonia, essa tentativa de manter o balance, né, o balanço e a própria temperança, o tempero da situação, né, tentar manter aí esse equilíbrio, mas o 5 de ouros vem mostrar que não estava sendo suficiente, né? E quando eu pergunto se tem futuro, né, gente, existe futuro para esse relacionamento dentro dessa perspectiva, dentro dessa situação? E a resposta é que só existiria futuro com muitas mudanças. Então nós temos um as de ouros, a carta da morte, louco invertido, a carta do sol, fundo do deck, cavaleiro de espadas, tá? Então a gente fala aqui, gente, da necessidade da gente fazer um esforço. E eu falo isso porque aqui está sendo representado que não é uma coisa unilateral. Ah, o outro parecia uma coisa e não era, o outro. Não, não. Aqui é dos dois lados e que teria que ter início, teria que ter um pontapé da sua parte para tentar fazer funcionar. Uma busca por estabilidade, uma busca por uma oportunidade, essa necessidade de entrar em contato com recursos reais, né? Então, o que que eu tenho, o que que eu busco? A carta da morte, junto com a carta do tolo invertido, vem falar muito da necessidade de grandes transformações, deixando algumas situações negativas para trás, tá? É como se existisse uma
sensação de que aqui as coisas não estavam preparadas, não estavam prontas, não estavam fluidas, não estavam maduras, né? Não estavam prontas para colheita, vamos dizer assim. Então eu vejo que para existir qualquer tipo de futuro, de forma geral, adequa a sua realidade, não se esqueça que é uma tiragem geral, nós estamos falando aqui que teria que ter bastante mudança e a necessidade de entrar em contato com algumas situações que foram vivenciadas e que não foram bacanas. E que foram feitas de uma forma ingênua, leviana, ou que foi feita de uma forma sem nenhum tipo de maturidade, tá? Então, qual é a forma, né, que poderia existir algum caminho dentro dessa situação de coisas que foram sentidas, mas não foram ditas com essa pessoa, é que de fato as coisas teriam que vir à tona, né? Vocês teriam que enxergar as coisas, trabalhar a confiança um no outro, tentar realmente entrar em contato com a verdade. A carta do Sol é uma carta de verdade. E como isso aconteceria através da cabeça, da conversa, da organização, tá, gente? Eu vejo que aqui teria a possibilidade de vocês vivenciarem alguma coisa, mas de fato teria que ter bastante movimentação da sua parte. Para alguns, isso foi um relacionamento mais sério, tá? Essa situação aí, e que no final vocês estavam vivenciando isso, só que não estavam falando ou vendo isso de forma clara. Então, eu vejo também a sensação de expectativas frustradas, tá? A sensação de que as coisas estavam ocultas, estavam mesmo, vocês não falaram sobre. Estavam no momento aí de análises antes de tomar decisões, tá bom? É isso, meus queridos. Vamos para o grupo 2. Grupo 1. Para tiragens individuais, entre em contato pelo link, tá bom? Vou adorar atender vocês. Vamos lá para o nosso grupo 2. Nós temos a Jaspe. Vamos lá. Eu vou tirar algumas peças que voaram longe. Uma por aqui. Pronto. Do jeitinho que caiu ali. Gente, me parece que a situação aqui tava de dificuldades, tá? Tava de repetição de ciclo. Tava de um caminho tá apontando para um lado e vocês estarem indo para outro. Vocês não conseguindo enxergar claramente. Vejo também a falta de cuidado da parte espiritual. Só que aqui eu não vejo magia, nem demanda, diferente do outro lado. Eu só vejo é, um desencontro com a parte espiritual. Ai, Nicole, por que que isso é importante? Por que que isso teria relevância? Porque, gente, o mundo espiritual, ele rege muitas coisas que a gente não tem conhecimento. E muitas vezes está tudo funcionando, mas o mundo espiritual não tá, e daí as coisas deixam de funcionar. Ou nada está funcionando, você fala, mas está tudo em perfeita ordem, menos o pilar espiritual. Então, isso é relevante. E eu vejo aqui uma comunicação que não era muito boa, vejo cabeças enuviadas, vejo situação de repetição, uma energia já negativa, não enxergando com clareza a própria situação, tá? Vejo um pouco dessas dificuldades aqui. Então, vamos tirar cartas agora para o pessoal da JASP, para a gente entender o que foi sentido e não foi dito. O que foi sentido do grupo, pelo grupo da JASP, mas não foi dito com a pessoa que eles pensaram. Sentido e não dito. Nós temos um 6 de copas, 4 de copas, 4 de espadas, cavaleiro de espadas, pajem de copas e a carta do enforcado invertida, tá? Fundo do deck, nós temos 8 de paus, as de espadas, certo?
Vamos lá, meus queridos. Eu vejo aqui que existe saudade, tá? A gente já inicia com a carta da nostalgia, saudade, vontade de entrar em contato com o conforto interno que o momento anterior trazia. Existe um sentimentalismo ligado a essa carta, tá? Então, existe saudade. A saudade aqui está sendo sentida, a saudade aqui já é uma coisa presente. Existe inclusive a saudade por um tempo no qual a felicidade era maior, vamos dizer assim, tá? Um momento no qual as coisas estavam mais fluidas. Mas eu vejo que logo, né, ligado a essa saudade, nós temos a insatisfação. E é como se existisse uma necessidade muito grande da cabeça ser colocada no lugar, né? Nós estamos falando aqui de um sentimento de que tem alguma coisa que falta. Então me parece que vocês tiveram um momento anterior que foi muito positivo e as coisas acabaram desandando de alguma forma, trazendo insatisfações. E que isso trouxe muito a necessidade de busca por um momento de relaxamento, um momento de colocar a cabeça no lugar, um momento de sentir que precisava entender algumas situações, tá? Eu vejo, né, essa movimentação mental. Então, a gente tem cartas iniciais falando de sentimentos. Então, um sentimento que de alguma forma está ligado a momentos positivos e que entra num conflito porque as coisas passam a ser insatisfatórias, e a cabeça que passa a tentar entender essa situação, que passa a tentar compreender alguns pensamentos e até sentimentos, tá? Mas para dentro da perspectiva mais lógica, como se você precisasse aí se recuperar ou a outra pessoa. E a gente tem no Cavaleiro de Espadas, que também vem falar dessa movimentação mental muito grande. É uma movimentação mental que acaba atrapalhando, tá? Por quê? Porque eu vejo uma movimentação mental que acaba sendo quase que agressiva, tá? Então é a pressa, é a urgência, é o vamos falar, é o vamos fazer. E para muitos aqui pode ter tido essa grande vontade de, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar, tenho muita coisa para falar. E para alguns, esse falar vai estar ligado a sentimento. Eu queria muito ter falado, né? Eu queria muito que a pessoa tivesse me falado. Eu queria que a gente tivesse entrado no assunto de sentimentos ou qualquer coisa mais ligada à inocência do nosso início ou do relacionamento que a gente teve, tá? Eu vejo aqui cartas de sentimentos que estão mais ligadas a uma, eu não diria infância, não é a palavra que eu quero, é inocência. Imaturidade. Então, talvez alguma coisa inicial, tá? É como se aqui tivesse uma vontade muito grande de relembrar momentos bons, positivos, melhores. Vejo muito dessa sensação de início, de possibilidade, daquela sensação gostosa de alguma coisa que vem crescendo, tá? É como se isso tivesse sim sido sentido, mas não foi colocado para fora. A carta do enforcado invertida, gente, vem falar um pouco das coisas sendo vistas da mesma forma, né? A carta do enforcado normal vem falar da gente enxergar as coisas por formas diferentes, por outras perspectivas, da gente saber que tá sendo pedido um sacrifício ali pra gente. E quando a carta do enforcado vem invertida, a gente está falando aqui de atraso ou resistência, a gente está falando aqui de alguma mentalidade de se sentir muito vítima da situação ou sentir que você faz demais e o outro não, ou ainda que existe uma estagnação, tá? E como se você ou a outra pessoa pudesse sentir que foi feito um grande sacrifício e não foi colhido de uma forma muito positiva, tá? Não foi colhida da melhor forma possível. Eu vejo uma energia aqui muito ligada a algumas coisas que vocês queriam ter vivenciado e talvez não vivenciaram, algumas coisas que vocês vivenciaram e foram muito boas e talvez deixaram de existir, tá? E eu vejo, gente, que existiu um sentimento de e se a gente melhorar muito? Existiu um sentimento, se vocês estão afastados, existiu um sentimento de e se desse certo, se a gente melhorasse? E se a gente pudesse buscar outras coisas de outras formas, trazer o progresso e as coisas fluíssem? Como eu disse inicialmente, eu vejo uma comunicação aqui não tão boa, tá? Uma cabeça muito anuviada. Por conta dessas cartas, eu também vejo aqui uma imaturidade ligada à forma de lidar com alguns sentimentos, tá? É importante eu falar disso. Muitos de vocês aqui vão ser mais novos, tá?
Tem futuro? Existe futuro? Existe possibilidade? Nós temos a carta da força, 2 de copas, o eremita, 6 de pentáculos. Gente, tem possibilidade, tá? Mas aqui tá sendo pedido grande crescimento pessoal. E se não houver, Nicole, eu vejo trocas não boas, não interessantes, não equilibradas, como se vocês pudessem retornar a essa situação. Então, assim, me parece que vocês pensam diferente dessa pessoa, de alguma forma. E que por mais que exista muita atração, muita química, uma reciprocidade até de sentimentos, do toque, do falar, né? Essa troca de existe alguma coisa, troca de energia de alguma forma, existe, tá? De fato existe. Mas me parece que aqui o que existe mesmo é essa necessidade de amadurecimento. Então, a carta da força, ela é uma carta da gente saber domar situações instintivas e situações que vêm nos amedrontar. Mas ela é uma carta de amadurecimento. Ela é uma carta de maturidade. Você só atinge, né, esse contato com a leoa se você tiver ali com muita maturidade para lidar com a situação. E a carta do eremita por si só fala de muita maturidade. Então, gente, eu vejo que pode existir futuro, desde que exista mudança. Aqui uma introspecção pessoal está sendo pedida. O que isso significa? Significa que cada um de vocês, dos envolvidos, precisa olhar para dentro, analisar, perceber e tentar entrar em contato com o inverno da alma, né? A carta do eremita, ela é uma carta da gente lidar com os nossos invernos. E ela traz uma questão de lidar com sentimentos de uma forma diferente, amadurecida, pronta, tá? Então precisa ter essa mudança para que haja possibilidades. Nós temos um 2 de espadas, vocês pensando diferente, a dificuldade de ver algumas coisas de forma clara, a dificuldade de tomada de decisões, a dificuldade de perceber algumas situações e saber lidar com elas. Aqui uma necessidade muito grande de tirar as vendas, tá, gente? O amadurecimento aqui tá bem gritante, né? Como se vocês não conseguissem ver as coisas de uma forma muito clara. Tudo que tá ligado à cabeça e a sentimento tá vindo de uma forma imatura. Ou até, como que eu posso colocar isso? Aprisionada. É como se não saísse da caixinha. É como se não tivesse uma mentalidade que pode ecoar, que pode trazer possibilidades novas, tá? Isso aqui vem também da imaturidade. A torre invertida, falando dessa necessidade de mudanças, reconstrução, tá? E um 6 de paus. O 6 de paus aqui vem falar que existe possibilidade de vitória com essa reconstrução, mas junto com a carta do 7 de copas, ela também vem falar que a gente não pode confiar somente nessa química, tá? Que a química traria ilusões para a situação, porque ela não é suficiente para manter esse relacionamento, tá? Muito boa sorte, meus queridos. Para tiragens individuais, mandem mensagem pelo link, vou adorar atender vocês. Vamos então para o nosso próximo grupinho. Nós temos o olho de falcão. O que foi sentido, o que não foi falado? Vamos começar aqui com a nossa astromancia. O que foi sentido, mas não foi falado nesse grupo que escolheu a pedra olho de falcão. Só tô vendo se não tem nada aqui, gente. Gente, eu vejo aqui uma sensação muito de transitoriedade, tá? Eu vejo muito uma sensação de que existe uma coisa que estava acontecendo, que estava movimentando energia entre vocês, independente se era vocês mesmos esse próprio relacionamento ou se eram outras coisas que estavam acontecendo concomitante a essa situação. E existe uma energia de transitoriedade, de movimentação rápida. Eu vejo uma cabeça aqui muito pensante, né? Existe uma energia aqui de muita conexão com a espiritualidade, de muita busca por respostas dentro da espiritualidade, tá? De forma geral, como se existisse um alinhamento, mas de forma um pouco mais, como que eu posso dizer, fora do zoom, né? Geral,
eu posso dizer que as duas pessoas envolvidas aqui, estavam falhando um pouco na comunicação. Não estava sendo bacana, não estava sendo suficiente. Ou estava sendo exagerada, ou estava sendo demais, né? Então, um desequilíbrio na área de comunicação. E a comunicação está muito ligada, não só ao que se sente, mas aquilo que se pensa e a forma que se pensa, né? O que foi falado? Aliás, o que não foi falado, mas foi sentido? O que foi sentido, mas não foi dito? Sentido, mas não dito? O que foi vivenciado aqui, que não foi colocado de forma clara? O que foi sentido? Três de paus, de pentáculos, desculpa. Dois de espadas, três de pentáculos. Página de copas, a carta do mundo invertida. Oito de paus. Fundo do deck. 10 de pentáculos, as de paus. Para muitos aqui já houve uma finalização. Assim como no grupo anterior. Sete de espadas. Cavaleiro de copas. Imperatriz invertida. Vamos lá. Então, gente, o que foi de fato sentido? Eu vejo aqui uma vontade muito grande de progresso, de movimentação, de ação. Eu vejo que existe uma vontade de fazer as coisas acontecerem, tá? Eu vejo que existe uma colaboração, eu vejo que existe uma ideia de parceria aqui. Eu vejo que existe também essa ideia de solidez, como se juntos, você e essa pessoa, vocês dois, ou vocês duas, ou enfim, vocês envolvidos na situação tivessem a certeza que existiria uma prosperidade entre vocês, né? Como se existisse realmente alguma coisa que poderia acontecer de muito bom dessa união, inicialmente. Né? Eu vejo essa energia de progresso, eu vejo essa energia de, poxa, mas a gente estava caminhando, poxa, mas existe uma parceria entre nós, existe uma situação aqui muito intensa, existe uma conexão, tá? Aqui de uma forma bem especial. Mas me parece que a questão emocional aqui não estava tão incrível assim. Então eu já vejo uma questão aqui de falta emocional. Ah, Nicole, mas tem um pajem, né? Temos um pajem de copas. E é exatamente isso, né? O pajem de copas vem trazer esse início, essa inocência, essa possibilidade emocional, essa situação de encontro com o sentimento, né? Mas dentro das cartas da corte, por exemplo, ela é uma das cartas mais simples emocionalmente falando. Então, a questão emocional aqui me parece que está um pouco em falta, né? Estaria um pouco em falta aqui. Eu não vejo essa grande movimentação emocional acontecendo, tá? Não vejo. E eu vejo uma sensação muito grande, tá? Que as coisas não terminaram do jeito que deveriam, que as coisas não se finalizaram como poderiam finalizar, ou que talvez não era o momento, ou que vocês ainda tivessem que aprender um com o outro, ou que ainda existisse uma ligação entre vocês. Então eu vejo muito dessa sensação de que foi uma coisa que passou muito rápido e não era para ter acontecido assim, né? Que foi o que a gente falou no início com a osteomancia, só que a gente já tem também essa sensação de rapidez, de movimentação rápida. Por mais que nós tenhamos pentáculos aqui, né? Então eu vejo muito dessa sensação de, poxa, talvez não era só isso que eu queria vivenciar. E tem futuro? Existe possibilidade de futuro? Gente, sendo bem direta, existe. Existe uma possibilidade de futuro. Mas eu vejo aqui que a questão emocional é relevante porque ela não é tão fluida, tão próspera. Então, existe uma questão emocional aqui que não foi tão desenvolvida quanto outras situações. Poxa, mas eu me sentia muito segura, era uma pessoa que eu tinha certeza que podia dar certo, era uma pessoa que tinha uma parceria incrível. Com certeza, mas eu vejo que a questão de loucura emocional, vamos colocar dessa forma bem entre aspas, não tá muito presente aqui. Existe um gigante amor? Não.
Existe até a possibilidade de terem sido feitos planos, né, a longo prazo, mas esse amor de filme, entre aspas, não aparece aqui pra mim. E eu vejo que pra uma coisa realmente poder continuar ou acontecer ou voltar entre você e essa pessoa, precisaria de uma movimentação emocional. Precisaria. Então eu vejo assim que não daria pra ser uma coisa fogo de palha. Só que me parece que por mais que exista uma possibilidade, não seria uma coisa tão séria. Não seria uma coisa muito clara. Não seria uma coisa muito correta, talvez eu possa colocar, entre aspas, no sentido social da coisa. Ai, fulano namora, legal. A fulano vai e volta com tal pessoa. Então, mais ou menos essa energia. Não só de voltar, mas essa sensação de instabilidade de relacionamento, de status social entre os dois, vamos dizer assim. Acho que eu não tô me fazendo muito clara, né, gente? Eu não vejo grandes relacionamentos agora, tá? Eu vejo que poderia acontecer uma coisa meio que extraoficial, tá? E eu vejo que existe uma sensação aqui que precisaria ser trabalhada. Para alguns, vai ser uma sensação de traição, uma coisa que veio do nada, uma coisa que vocês não conseguiram entender e que balançou demais o sentimento. E a outra, né, possibilidade aqui é que as coisas não eram colocadas de uma forma tão clara, tão óbvia, tão mostradas. Era como se existisse um véu nas situações que vocês pudessem vivenciar, né? Não era a verdade nua e crua, não era. Mas eu também vejo aqui que se precisasse existir essa movimentação de ir atrás, de fazer acontecer, seria meio que mútuo. Só um fazendo não aconteceria. O tarô fundo do deck me mostra essa energia de insatisfação, me mostra essa energia de saber colocar alguns limites aqui. Por mais que exista uma vontade, o limite aqui é muito importante. E que talvez um precisaria aqui fazer mais do que o outro, e que é importante ter isso em mente. E a carta da temperança invertida, a gente vem falar dessa necessidade de entrar em contato com sentimentos que não são válidos, que não são. Não é válidos a palavra. É como se vocês não estivessem conseguindo equilibrar a situação. E, portanto, vocês colocam uma situação, uma vontade, um interesse, um sentimento maior do que é, ou menor do que é, ou que não existe paciência suficiente para lidar com algumas coisas, ou que não estão vivenciando esse momento buscando uma cura pessoal como deveriam, tá? Por conta da saudade, por conta dessa falta. Então, eu vejo que existe um pouco dessas energias, tá? Gente, eu espero que faça sentido pra vocês essa tiragem. Link na bio. Escrevam pra mim nos comentários aqui o que vocês acharam. Tá bom o som? Tá bom a imagem? E o que vocês me sugerem pros próximos vídeos e temáticas. Um beijo.